Olá, gente, tudo bem? E aí, grande Rafael. Meu nome é Beilson Matos e esse é o Rafael Silveira. E hoje nós vamos bater um papo sobre é, a- a- princípios da tokenização imobiliária, parte 3. Né? Rafael, se apresenta aí para o pessoal, onde você está, o que você faz. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Silveira, tenho 38 anos, sou empresário, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E é uma honra, é um prazer aí. Trabalho já na área imobiliária há mais de 6 anos, tenho alguns negócios dentro da área imobiliária e estou sempre atento ao que acontece de novo, principalmente aí nessa web e junto desse mercado maravilhoso que é o mercado imobiliário, que é o mercado onde todos nós precisamos ou nossos filhos irão precisar de casas. Então, por que não facilitar esse mercado imobiliário? Então, é um prazer estar conversando com você que está assistindo essa live agora. E vamos juntos aí trazer essas informações, vamos juntos colocar essas informações no mercado e distribuir de forma leve e transparente tudo que nós temos nas mãos aí para poder facilitar cada vez mais as negociações para todas as pontas, desde o cliente ao construtor, ao empresário, ao dono de imobiliário, ao corretor de imóveis, enfim. Então, é um prazer aqui estar conversando com você sobre tokenização e também aprendendo, né, com o Beilson Matos sobre tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, sobre tokenização, sobre blockchain, sobre criptomoedas, sobre o mercado imobiliário internacional. Legal. Meu nome é Beilson Matos. O Rafael e eu estamos em dois extremos, né? Ele está no extremo sul do Brasil, eu estou no extremo sul dos Estados Unidos, no sul da Flórida. Mas nem por isso não estamos conectados nesse mundo maravilhoso aí de imóveis e de blockchain. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira parte do que envolve dos princípios da tokenização imobiliária. E hoje nós vamos falar sobre as aplicações da tokenização imobiliária dentro do contexto atual, né? Antes, porém, eu quero fazer só uma ressalva para a gente ficar atualizado com relação ao que está acontecendo desde sexta-feira passada, né? Com a falha do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, e hoje parece que mais um banco foi fechado também. Eu não me recordo do nome, mas só para as pessoas entenderem, o sistema financeiro americano é muito sólido, e existe sempre uma discussão se é viável deixar as instituições falharem ou sempre se apoiarem nas próprias pernas, né? Em outras palavras, se você é apto, se você é útil, se você está negociando de forma que você está se precavendo como instituição financeira, né? Porque o Silicon Valley Bank era um dos, se não me engano, o 16º banco dos Estados Unidos, um grande, gigantesco. E se você está preparado, você persiste. Se você não está preparado, o sistema te joga para fora. Contudo, nós estamos vivendo numa época onde uma coisa que não é isolada, as coisas não são isoladas mais. O que acontece nesse banco se alastra para outros bancos muito rapidamente, porque o sistema todo financeiro ele se baseia na confiança de que as instituições elas são aptas a fazer o que elas estão fazendo. Então, Um efeito dominó. é um efeito dominó. Mas não é necessariamente por conta do que o banco fez ou deixou de fazer. O que está acontecendo agora é resultado dos juros terem subido relativamente rápido, né? A Reserva Federal ter subido os juros relativamente rápido. Por quê? Porque o banco estava operando debaixo de um certo juro, né? De retornar um certo juro para os investidores, dentro do que eles fazem no mercado secundário e por dentro da carteira
carteira de clientes que ele tem, de repente o juro subiu e isso causa dinâmicas bem diferentes por trás, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu também não tenho toda a experiência de como um banco funciona, né? Mas eu sei que os juros afetam a maneira como o banco opera, afeta o balanço da empresa, afeta as obrigações que ele tem. E esses três bancos aí, apesar de serem bancos capitalizados e seguros, né, eles são garantidos pelo Federal Insurance Corporation, que chama FDIC, que é basicamente o governo. O governo garante até US$ 250 mil a sua conta no banco, e acima desse valor aí, de certa forma, não é garantido, mas você pode comprar um seguro privado, né, que paga ao FDIC, de forma que o seu dinheiro está lá assegurado, né? Tem empresas que deixam lá US$ 100 milhões lá dentro, então eles pagam seguro em caso de alguma eventualidade no sistema financeiro que ele não tenha como tirar o dinheiro. Mas aí já é um seguro privado, não é pelo governo. Então, essa crise é uma crise de confiança no sistema, e muita gente fala assim, bom, por que eu vou deixar meu dinheiro no banco, 16º banco dos Estados Unidos, se eu posso deixar no primeiro, no segundo, no terceiro? Porque quando alguma coisa acontece, esses sobrevivem, né? O JP Morgan Chase, Citibank, Santander, esses bancos maiores internacionais, eles não têm como falhar sistemicamente sem uma intervenção do próprio governo. Então, essa questão toda é uma crise de confiança no sistema. Muitos investidores estão meio que, ok, vou redirecionar, rebalancear, tirar um pouco de dinheiro desse banco, pôr nesse outro banco e reestruturar. Mas só esse movimento aí causa problemas para o setor bancário, porque se todos os correntistas chegarem lá, ou se uma fração dos correntistas chegarem lá e falar assim, me dá meu dinheiro aí que eu quero levar para o banco. O banco não tem esse dinheiro lá, sentado lá, entendeu? Porque o banco pega o seu dinheiro, ele mantém ele lá, mas ele empresta o dinheiro, ele tem uma obrigação de fazer esse dinheiro render, e a razão social dele é financiar outras coisas dentro da própria sociedade. Só que se acontece, ele não tem o dinheiro. Como? O business é os juros, né? Ganhar em cima dos juros. Pega o dinheiro e empresta para outras pessoas. Mas se ele não tiver como ressarcir quem pedir, aí o banco falha, né? É o que chama bank failure. E é isso que aconteceu com esses bancos. Agora, a Reserva Federal interveio de forma que não é os Estados Unidos, não é o governo americano não interveio. Quem interveio foi a Reserva Federal, que é uma entidade privada separada do governo americano. E essa instituição garantiu os valores acima de US$ 50 mil, falou, não preocupa, o seu dinheiro está garantido. Entendeu? Então, de uma certa forma, isso não é muito bom para o sistema, porque as falhas do sistema, elas têm que aparecer, elas não podem ficar muito não, protegidas e tudo, porque o sistema ele fica mais robusto à medida que o que é falho falha e o que é bom permanece, né? Então, o mais apto permanece e o menos apto ele é eliminado. É a seleção natural que existe na natureza, e no setor financeiro isso também é seguido, né? Mas, aparentemente, aí, por questões de conter a crise e tal, a Reserva Federal interviu. Bom, vamos ver se isso é suficiente para parar. Eu suspeito que ainda não. Eu suspeito que o efeito dominó, né, ainda vai seguir aí. Então, eu só queria abrir um parênteses para vocês mais ou menos entenderem sobre isso aí, tá? Relacionado ao blockchain, hoje eu queria falar sobre as aplicações da tokenização imobiliária. Dentro do contexto desse novo mercado, do mercado, como o próprio Rafael fala, que o mercado financeiro, o mercado imobiliário, ele é bem calcificado, né, dentro da forma que ele segue, né, e existe muito pouca inovação dentro dele. Não sei se eu sou um entusiasta do mercado imobiliário, mas
eu acho ele tão seguro, eu acho ele tão, pelo menos no Brasil, eu acredito que nos Estados Unidos também, ele tem esse mesmo caminho, mas o mercado imobiliário ele é muito bem amparado por leis, né? Ele é muito bem amparado na parte, na parte de trás dele, né? Uhum. Porque você não consegue, não é como uma televisão que você vai num magazine, você vai numa grande empresa, você compra essa televisão, leva para sua casa e daqui a um pouco você sai para viajar, alguém entra na sua casa, pega a sua televisão e leva embora. O mercado imobiliário, o imóvel, você não consegue pegar o imóvel e ir embora com ele. O terreno, pegar ele e ir embora, né? Então, o que me deixa entusiasmado com a tecnologia, juntando com o mercado imobiliário, é essa questão de trazer a disruptura, facilidade na palma da mão de todas as pessoas e, em conjunto, uma segurança muito forte, tanto para o cliente, quanto também para aquelas pessoas que, assim como eu, gostam do mercado imobiliário, principalmente se sentem à vontade em investir no mercado imobiliário. Porque uma vez que o investidor ele tem a ideia que ele não está colocando somente o dinheiro dele para render, mas sim ele vai ajudar outras pessoas a conquistarem também os seus sonhos, né, através de gestões, enfim. E essa parte da tokenização imobiliária, que é algo que eu, assim como você, né, quando eu entendi o que a Square Bitcoin veio fazer no mundo, eu disse, cara, é isso daqui que vai facilitar daqui para frente para qualquer pessoa, que a pessoa possa estar numa janta, num almoço, e ela mesmo transacionar, né, as partes dela, os tokens dela, e entender de uma forma bem simples. Então, assim como você, eu sou apaixonado por tecnologia, não conheço tanto quanto você, mas me defendo um pouco, Nada, você é mas um expert, você é, conheço, uma autoridade no conheço, assunto. conheço o mercado imobiliário. Mas, então, hoje, né, só para a gente direcionar aqui, vamos falar da tokenização de direitos de propriedade, é uma das aplicações da tecnologia de blockchain. O desenvolvimento imobiliário, né, é um universo dentro disso aí. Negociações do mercado secundário, e quando eu falo de mercado secundário, nós estamos falando da Caixa, né? O que a Caixa faz com o papel, né, com a carteira que é gerada, ele dá manutenção daquilo ali, ou aquilo ali é vendido no mercado secundário para investidores internacionais e nacionais, e fundos de pensão e fundos de investimento, enfim, uma miríade de outras coisas que acontecem. A parte de crowdfunding, né, que é a parte de levantar capital para os projetos. E que mais eu posso falar em relação a aplicações da tokenização imobiliária? E muita coisa que a gente ainda não pensou, né? De repente, a parte da escritura, né, que está dentro da tokenização de direito de propriedade. Então, vamos falar disso aí rapidamente, né? Então, tem várias empresas com várias ideias relacionadas a como transformar o processo de escrituração de um imóvel e como gravar isso de forma imutável no blockchain, ok? Como não só na maioria dos países, né, esse processo de registro de imobiliários, né, de registro de imóveis, é feito geralmente pelo um órgão governamental ou do condado ou da cidade, né? Aqui certamente né? Tem o registro que os advogados e as pessoas têm acesso, onde eles vão lá e fazem o recordamento de uma transferência de um imóvel para outra pessoa, o processo de escrituração que é falado, né? Me corrija se eu estiver errado, Rafael, em algum desses termos aí. Então, existe
um grupo, ou existe uma certa desejo por parte da indústria em si, de transformar esse processo aí, que ele é arcaico, ele é bem antiquado, e trazer isso tudo para o blockchain. A questão é como isso vai ser feito efetivamente, né? De que forma isso vai ocorrer. E é aí onde, como falam em inglês, the devil is on the details, né? Porque não existe ainda um consenso em como isso será feito, qual vai ser o protocolo usado. Então, não existe ainda uma certeza de como isso é feito, mas já existem empresas que estão tentando colocar isso dentro de um contexto que funcione, entendeu? Então, é um campo aberto, está aberto para a inovação e para empresas que queiram operar e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho certeza que essa área tem que ser trabalhada em conjunto com não só as pessoas que são donas de propriedade, mas também os advogados, que são as pessoas que fazem a escrituração dos imóveis e operam nessa área aí, entendeu? Então, a tokenização de direito de propriedade é um campo aberto, é uma aplicação significativa do blockchain. A próxima seria a negociação no mercado secundário, né? Das hipotecas, né? Como é feito. A Caixa financia, você paga lá todo mês, mas esse papel que foi gerado, né, ele pode ser negociado. Qualquer contrato pode ser vendido, né, para terceiro. Então, aquilo ali é um contrato que você assinou pelo período vigente dele para você fazer um pagamento e efetuar, eventualmente, ser dono 100% daquele imóvel mediante pagamento das suas prestações. Isso é um contrato e todo contrato pode ser negociado. E esse contrato, eu não sei necessariamente como funciona no Brasil, mas eu acredito que a Caixa Econômica deve ter um instrumento que elas usam para fazer essa negociação. Então, como é que o blockchain poderia transformar isso aí? Da mesma forma. Para investidores, né, ao invés de usarem, seja lá qual for o sistema que está usando hoje, se esses contratos e essas hipotecas forem colocadas no blockchain, é possível existir maior transparência para o investidor, onde é que o dinheiro dele está, né? Especificamente em qual projeto, em qual área e por aí vai. Então, há uma grande desejo de inovação também nessa área. Aqui nos Estados Unidos, as empresas que estão tentando fazer isso estão usando, né, já estão usando o STO, né, o Security Token, como forma de poder criar-se esse que chama Book of Business, né, esse portfólio de propriedades de tokens imobiliários para ser negociados pelos investidores. Então, é outra aplicação significativa da tecnologia. Com relação a crowdfunding, a coisa, eu acho que eu já até falei um pouquinho sobre isso na outra live, mas na questão do crowdfunding, realmente a utilização a renovação do velho dentro de um novo, né, da tecnologia blockchain. Quando você pensa em cripto, você fala, pô, dá para levantar aí muito capital com cripto e tal, você lança um cripto imobiliário e você tem como fazer um projeto, e muita gente pensa que essa é a melhor aplicação do token imobiliário. Contudo, também, apesar de ter os meios de legalmente, não é simples como criar um token, né? Então, a questão do crowdfunding, do levantamento de capital, há uma tendência em que o mercado tenha que seguir as leis vigentes, e essa tecnologia não necessariamente vai criar novas leis, ela vai simplesmente ser absorvida
pelo conjunto de leis que já existem e pela forma com as quais as coisas já são tratadas. Então, essa questão de crowdfunding é uma questão delicada. Eu poderia conversar só sobre esse assunto mais de uma hora e envolve um outro tipo de treinamento, um outro tipo de conversa, que seria mais voltado para investidores e incorporadores e construtoras, entendeu? Mas para o cliente em si, a única coisa que o cliente tem que entender é que essa inovação está vindo para as construtoras e é algo que o consumidor vai começar, e os corretores e agentes imobiliários, enfim, você vai começar mais e mais escutar sobre isso e pela forma pela qual essas empresas que têm condição utilizarem da tecnologia desta forma, né? Ela não é uma tecnologia facilmente disponível, ela é uma tecnologia que tem que combinar não só a parte técnica de programação, mas também ela tem que combinar com a parte do mundo financeiro e das leis. Então, é a convergência de três coisas, já que já são complexas nelas mesmas, mas elas têm que convergir para criar esse novo processo aí de como levantar capital através de tokens imobiliários. Tá quieto, Rafael? Como você vê isso aí? Eu tô escutando o que você está falando, inclusive o que você está falando é o que eu venho passando agora nesses dias. O que eu percebo, Romeus, dentro do atual mercado, dentro do cenário, né, do atual mercado imobiliário, principalmente brasileiro. Eu tenho um condomínio em Gravataí, com 21 sobrados para poder lançar ele, e nós estamos aí há mais ou menos um ano barrando em documentação. Porque aqui é bem lento, vamos dizer assim. Se você não tem pessoas, né, próximas desse movimento que você está fazendo, acaba ficando um pouco lento isso. E precisa de uma assinatura, de uma liberação, apenas uma assinatura, e só que nós dependemos de outras pessoas, né? E nós não sabemos como essas pessoas estão vivendo, como estão as suas vidas, e também não sabemos se a pessoa pega aquele documento, se ela está de boa vontade para ler aquele documento. E eu percebo que cada vez mais a tecnologia, né, ela precisa entrar. Eu sempre costumo falar isso em todos os meus treinamentos, em todas as reuniões que eu participo e em todas as conversas que eu falo sobre o mercado imobiliário. A tecnologia ela não pede licença, né? Ela não vai pedir licença. Lógico que, como é algo muito novo, como é algo que nós estamos desenvolvendo, assim como um dia, né, a luz elétrica foi desenvolvida, assim como um dia um automóvel foi desenvolvido, um avião foi desenvolvido, nós digitalmente estamos desenvolvendo melhorias, né, e avanços para um mercado inteiro que é muito importante. Eu sempre, quando vou dar treinamento para corretores, sempre quando eu vou dar treinamento em imobiliárias, eu falo para as pessoas envolvidas dentro do ramo imobiliário sobre, pelo menos, atender com carinho, atender com respeito, atender com atenção, porque quando eu pergunto para uma pessoa o que você faz e ela me diz eu vendo casas, você movimenta mais de 150 empresas quando é feito uma negociação imobiliária, seja ela em token, seja ela à vista, ou seja ela no sistema tradicional. Quando nós comercializamos um imóvel, nós realizamos os sonhos de pessoas, de famílias, mas não é só a do cliente, é o corretor que está dando um passo para atingir o sonho dele, outras pessoas como o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, envolve muito, o mercado imobiliário ele é muito grande. E eu gosto muito de falar sobre, porque eu fico pensando o seguinte, com a tecnologia, com o avanço, com o avançar da tecnologia, olha o quão rápido
isso pode se tornar, e com simples e fácil, pode ficar na palma da mão das pessoas, e o quanto livre, né, as pessoas ficam, porque hoje, querendo ou não, o ramo imobiliário no Brasil ele é travado, né? Ele tem algumas travas, ele tem a trava tradicional, que é antiga, que é o atendimento, que é aquele mercado tradicional. Ele tem uma trava sistêmica também da parte financeira. Eu agora mesmo estou negociando uma casa, negociando um apartamento, R$ 180.000, Minha Casa Minha Vida, onde a cliente já me contatou, nós já estamos conversando, porque ela já disse, olha, Rafa, eu acho que não vou aprovar lá, não vai dar lá, então quero ver como é que é esse sistema, quero ver como é que funciona. Então, só você ter uma ideia, aqui no Brasil, se a gente for falar de Minha Casa Minha Vida, que já mudou o nome, né, para Minha Casa Verde e Amarela, mudou de novo, vai mudar de novo, nós estamos falando aí em imobiliária, nós estamos falando de cada 10, de 7 a 8 são mandados embora porque não conseguem o financiamento. Então, olha a próxima leva de inovação é nessa parte também de financiamentos, né? E, tradicionalmente, né, a gente sabe, como você sabe, 2 ou 3 em cada 10 pessoas só conseguem um financiamento pela Caixa por um banco tradicionalmente. As outras 7 a 8 pessoas, elas simplesmente têm o dinheiro para comprar, têm capacidade de fazer pagamento e têm o interesse, né, o desejo, mas não conseguem. Não. Então, o blockchain também pode e já está inovando com relação a isso aí, inclusive é o que nós estamos tentando fazer juntamente com a Oca, né? Onde a Oca traz esse novo produto aí que abre um leque para mais pessoas poderem adquirir sua casa própria dentro de um sistema que é fácil de entender. Ele tem que ser explicado de forma simples, né? Mas é muito fácil de entender. E o resultado final é a mesma coisa, né? Você conseguir comprar o seu imóvel. Mas, então, o blockchain pode ser usado para revolucionar isso aí também. E existem empresas que já estão trabalhando diretamente sobre a questão de como emprestar valores através do blockchain. Um deles tem várias empresas aqui que, se você tem um Bitcoin, você não precisa vender o Bitcoin, você pode tomar emprestado sobre a Bitcoin que você tem e, basicamente, você recebe o valor lá, 60% do valor da Bitcoin ou 50% do valor da Bitcoin. Eu não me recordo quais são os números, mas, obviamente, eles te emprestam em cima da Bitcoin, né? Para mim é de alto risco ainda, né? Porque a gente não sabe, a Bitcoin ela é muito volátil e pode causar você perder todo o seu investimento, porque se ela chegar a um nível abaixo, né, do que foi contratuado e combinado, você corre o risco de perder as suas Bitcoins. Então, o sistema ainda tem que evoluir muito ainda, tá? Em questão de trazer segurança e trazer para dentro, para as pessoas ainda, a liquidez, né, a tão chamada liquidez que elas querem ter a qualquer momento, né? Ontem eu estava dando um treinamento e eu perguntei para as pessoas o seguinte: hoje você precisa ir num cartório para poder assinar. Hoje não precisa mais. Hoje você assina em qualquer horário, qualquer dia, não importa se é domingo, se é feriado, através de tecnologia, né? E que nós estamos falando de blockchain, é algo que realmente vai mudar e transformar esse mercado inteiro. Isso. Então, muita coisa por vir, né, Rafael? Muita coisa boa por vir. Bastante coisa boa. E nossa expectativa é que esse ano a gente consiga ter bastante êxito não só através de fazer essas lives aqui e educando as pessoas, né, mas como você falou, criando um número substancial de material para que as pessoas eventualmente se eduquem. Então, se você estiver assistindo essa live, a gente está sempre fazendo essas lives, registre-se no nosso canal do WhatsApp. Se você não nos achar no WhatsApp,
nos procure no Telegram, ou no Instagram, ou no Facebook. Tem várias oportunidades aí para você se juntar ao nosso sistema e estar sempre atento às informações que a gente está sempre querendo dividir com vocês aí, tá? Nós temos uma pessoa entrando aqui, de repente a gente pode até conversar um pouquinho com o Marcos, uns 5 a 10 minutos. Marcos Pes é um amigo, ele acabou caindo. Ele ele é gerente de banco, mas uma cabeça muito aberta, né? Muitos anos como gerente de banco, cabeça muito aberta para entender sobre tecnologia, gosta de tecnologia. Vamos ver se ele entra. Eu mandei um WhatsApp para ele entrar. Mas vamos falando, vamos seguindo aí. Então, muita coisa boa por vir. Todas essas... Se o teu nome estiver limpo, dá para financiar, porque fica mais alto, né? Daí entra como se estivesse ganhando uma parte. Eu não tenho coisa para fazer. Tipo assim, eu não tenho salário. Marcos, se você puder, deixa eu ver se tem como baixar o microfone. Eu acho que eu não tenho. Eu baixei o microfone. Então, transparência e liquidez, né? São coisas que bem almejadas para todos que trabalham no mercado imobiliário. A questão da transparência, eu acho que ela é self-evidente com a questão da tecnologia blockchain. O que realmente tem que evoluir são os sistemas por trás dos tokens imobiliários, né? Toda a infraestrutura que está avançando rapidamente, né? Quando meados de 2020, quando alguém falava de security token, eu falava, olha, legal, muito bom, só que não existe infraestrutura nenhuma para os security tokens existirem. Mas de lá para cá isso já mudou. Já existem companhias aqui em Nova York negociando especificamente em tokens que não são utilitários, eles são security tokens, eles são como uma ação da Petrobras, uma ação da Vale do Rio Doce, uma ação da Tesla, né? Eles são registrados com os órgãos aqui. E esse movimento de tokens imobiliários securitizados, ele ainda é tímido, mas a tendência é isso seguir desenvolvendo e ampliando num volume exponencial, à medida que as coisas as infraestruturas e os aparatos, eles vão crescendo e sendo desenvolvidos. Como eu falei na nossa última conversa, que se formos fazer uma comparação da tecnologia blockchain, onde é que estamos, é só você voltar em 1985 e lembrar para que o computador era usado. As aplicações eram limitadas, os computadores tinham pouca memória, né? Eram 286, 386, e de lá para cá, quantos 386 você tem na palma da sua mão? E à medida que a memória e os chips, né, a parte eletrônica, né, a memória eletrônica, ela foi evoluindo, as oportunidades elas foram se ampliando. O sistema blockchain está num momento semelhante, onde nem todo mundo consegue visualizar as aplicações do sistema blockchain, mas isso vai permear e absolutamente se infiltrar em todos os aspectos da nossa vida diária, de todos os negócios que estão sendo transacionados hoje, né? Porque à medida que a gente vai andando, nós estamos vivendo num mundo que ele se torna cada vez mais digital. E para acompanhar a digitalização do mundo, e para que as transações fiquem mais claras e transparentes e mais eficientes, né? Nada mais óbvio do que a evolução de como as transações podem ser feitas através do blockchain. E isso não é só na questão da moeda digital, tá?
O sistema blockchain ele vai muito além da questão de transferência de valores. Ele também implica segurança, transparência, confiabilidade, a questão do Ethereum, quando a gente fala do Ethereum, dos contratos inteligentes, né? Que é uma inovação fantástica nos últimos anos aí, e tudo vem para a gente para transformar nossas vidas e trazer os facilidades para que as coisas se transacionem e sejam efetuadas de forma mais simples, transparentes. Então, essa questão da aplicação, né, da transparência através do sistema blockchain, ela é real. A questão da liquidez, também o sistema vai evoluindo conforme a infraestrutura por trás do sistema também vai evoluindo, né? Os ganhadores disso aí certamente serão os grandes investidores, os investidores que, antigamente, para eles entenderem onde o dinheiro dele estava sendo investido, tinha que ter uma apresentação, ou documento para lá e documento para lá, e às vezes nem assim eles sabiam, 100%, né? Através do blockchain, não. Através do blockchain, você entra lá, você vê, ok, está conectado, está linkado com isso, e foi feito isso dessa forma, ok, beleza, 100%, transparência. Então, é difícil para a gente ter uma bola de cristal e saber para onde tudo vai, Rafael, mas, com certeza, o Brasil é um país de pessoas muito empreendedoras, e eu acho que a gente tem uma grande vantagem sobre a China, né? A China, ela gosta muito de copiar as coisas. O brasileiro não. O brasileiro até copia um pouco, mas ele vai lá e dá uma torcida no negócio e transforma do jeito que ele acha melhor fazer. Ele faz o spin-off. O brasileiro ele tem muita criatividade, né? Muito. Por isso que aí fora se fala muito jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é a geração do gesto, é outra história. Não, mas falando positivamente, né? Falando positivamente, o brasileiro, quando ele é determinado, quando ele tem persistência, quando ele toma uma decisão, ele acaba, né, movendo muita coisa. Então, eu também concordo com você que nós aqui temos uma vantagem bem grande aí com outras regiões do planeta, porque o brasileiro ele é muito inteligente, muito inteligente. Ele só precisa realmente, a grande massa, a grande maioria precisa realmente acordar e entender que ele é capaz, entender que é possível, né? Olha tudo que nós estamos trazendo hoje em dia, né? É um brasileiro que está em Miami, que tem mais de 30 anos de mercado, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Com experiência internacional, com negócios internacionais, e trazendo uma solução para um mercado onde tem aqui no Brasil, não só eu, mas tem outras pessoas também envolvidas com a Square Bitcoin, e o brasileiro ele é isso, ele é incomodado, né? A grande maioria é incomodada, e ele quer melhorar, pelo menos eu penso assim. Quando eu vejo algo, eu disse, nossa, isso daqui vai melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acredito aí que estamos construindo legado com o que nós estamos fazendo. Então, se você tem mais alguma pergunta, de repente o Marcos, eu não sei se o Marcos quer fazer alguma pergunta, se estiver acompanhando aí. Eu não sei se ele está. Caso contrário, nós vamos parar, porque já está dando quase 1 hora de live. E a gente retoma na semana que vem com um novo tópico, né, uma nova sequência de lives. Essas 3 partes aí, né? Eu acho que tem bastante informação que, se você assistir todas as 3, estão lá disponíveis no canal da Square Foodcoin no YouTube, né? Toda vez que a gente termina a live aqui, a gente posta lá. O link eu vou jogar no grupo lá do WhatsApp, né, Rafael? E jogo também para meus outros grupos. E qualquer pessoa que queira acessar vai ter a possibilidade de ver as 3 lives que a gente já fez na íntegra. E tem outras lá também. E já deixa no YouTube lá, acredito que você já fez isso, mas já deixa no YouTube também o link do grupo de WhatsApp que nós estamos usando aqui no Brasil para conectar essas pessoas que
tem interesse, né, em saber mais sobre tokenização. A gente encoraja você, se você que está escutando, se registrar no grupo do WhatsApp, porque ali você vai ter acesso direto, perguntas e respostas ali. Pelo menos eu estou sempre prestando atenção e tenho como responder qualquer um ali por lá, tá bom? Rafael, um grande abraço, sempre um prazer estar aí com você. Foi um prazer mais uma vez aí. Vamos nos programar para a semana que vem, quem sabe a gente possa trazer mais um convidado, né, para conversar com a gente, e a gente vai desenvolver a agenda para as próximas 3 ou 4 lives essa semana aí e compartilhar com vocês. Vamos lá, muito obrigado pela atenção, Deus, obrigado aí por tudo, e pode contar comigo. Fica com Deus. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.